Sou Erivelto Vikroski, de Florianópolis. É a segunda vez que estou palestrando aqui no PGConf. E gostaria de passar uma experiência que eu tive aqui com Time Series, ou séries de dados temporais, né? Um projeto que exigiu esse tipo de processamento de dados. É uma discussão informal, pode interromper e fazer perguntas, fica à vontade. Então, aqui é a agenda. Qual que é a motivação que teve para usar esse tipo de dados, né? Explicar um pouco o que séries de dados temporais, porque entender o problema, né? E falar sobre o Timescale DB e sua arquitetura, que eu usei para resolver o problema. E um comparativo rápido entre o Timescale, o Postgres e o NoSQL. Vou demonstrar um pouco de usar ele lá, o Timescale, as considerações finais e as dúvidas. Então, qual que foi a motivação aqui para usar usar o Timescale, né? IoT, né? Internet das coisas. Lá a gente trabalha com vários sensores, né? E uma coisa que antes de eu estudar isso, que eu não tinha observado, por exemplo, que lá a gente trabalha com chamadas telefônicas. Né? Então, depois de ter estudado, percebi. Chamada telefônica, o meu sensor é o telefone. Né? Então, e é o volume de dados, a gente tem que processar em tempo real e uma imensidão de dados, né, que é gerado. Outro projeto lá que a gente teve que lidar é a questão de devices de comunicação, né, para determinar a localização, por exemplo, de veículos, ou talk, né, por exemplo, de viaturas. Também gera uma imensidão de dados. E também essa VLC aqui. O que é esse VLC? Talvez tenha um videozinho aqui que está relacionado à internet das coisas, fica mais fácil da gente entender. Vou seguir. Mas nada mais é que um dispositivo conversando com o outro. Né? É um protocolo que é um dispositivo se comunicando com o outro através desse protocolo VLC. Então isso gera uma imensidão de dados. Né? Cada milissegundos lá eu tenho um registro dessa comunicação. Ok? Mas é só para chamar a atenção aqui do volume de dados que é gerado. Então, o que é o Time Series Data? Né? Então, estudando, eu consegui identificar 3 pontos assim que caracteriza esse tipo de dados. Né? Que ele é centralizado no tempo. Esse dado sempre vai ter um registro de data e hora. Né? Outra característica dele é que append only. O que é isso? Eu vou ter dados na minha tabela ou no meu arquivo de log sempre apendados. Um exemplo disso é um arquivo de log lá do binário do Postgres. Né? Vai apendando no final do arquivo e o arquivo vai crescendo. Né? E eles são recentes. É raro a gente ter alteração desse tipo de dados. Por exemplo, o log ocorreu, no caso do log do Postgres, ocorreu, não tem mais o que eu modificar. Ele ocorreu e ele registrou aquele acontecimento naquele milissegundo. Né? No nosso caso lá, a chamada telefônica, ainda a gente tem que ele sofre algumas alterações, por exemplo, que a operadora manda informações num segundo momento. Então, nesse caso, a gente tem que fazer alterações no passado, mas são bem pontuais e nos dados mais recentes. Então, isso nos beneficiou para suportar, por exemplo, o real time.
está presente em diversas áreas, né? Em data centers, financeiro aqui, né? Quem que é a questão da criptomoeda hoje, né? Máquinas industriais, né? Eventos, web-click aqui, né? Para análise de web-click, lá para tu saber perfil do teu consumidor, né? Inferências de inteligência artificial e machine learning, que geram uma imensidão de dados também, nessa característica. Transporte e logística aqui com RFID, né, o sensor mandando, né, eu estava conversando, como que é o seu nome mesmo? Matheus. Matheus e o Flávio. O Flávio trabalha com, não sei se eu posso falar, eles trabalham com sensores de equipamentos agrícolas, né, e a gente estava conversando, a quantidade de dados que é gerado é tremendo, né. Então, um exemplo de time series data aqui, né? Então, aqui tem, por exemplo, aqui eu estou medindo a CPU no tempo, né? Então, se for pensar aquelas características lá que a gente tinha desse tipo de dados, né? Então, aqui eu tenho o timestamp, tem uma descrição, metadados desse time series, né? E tenho as métricas, né? Então, basicamente, ele não é complexo, né? Certo? Outro exemplo aqui, agora, tipo, eu tenho CPU e memória livre, né? Será que aqui eu trato como dois time series? Né? Então eu posso, dependendo da minha análise, eu trato os dois, né? Trato como dois, mas nem sempre é assim, né? Por exemplo, ele tem uma estrutura rica. Agora eu tendo que misturar os dois times para eu obter mais informações. Né? Por exemplo, aqui, então, eu coletei esses dois tipos em uma linha só. Né? Então, tipo, quando eu tinha 70% de CPU, estava 800 MB de memória livre. E a temperatura aqui, por exemplo, estava em 80, não sei aqui se é graus, mas o importante aqui é a métrica. Então ele tem consultas simples também, né? Então isso, o banco relacional é tranquilo, né? Tu faz um índice aqui, mas também tem consultas, tem filtros complexos. Por exemplo, aqui, ó, o banco já tem que trabalhar mais aqui para resolver essa query aqui, por exemplo, né? Quando tu coloca um menor, um maior, as coisas começam a complicar, né? Esse tipo de filtro é comum nesse tipo de dado. Então tem agregações complexas também, né? Por exemplo, agrupamentos, né? Médias, né? Então eu já começo a ter complexidades em processar esse tipo de dados. Né? Sempre lembrando que é uma imensidão de dados. Né? Aqui começa a complicar um pouquinho mais. Eu começo a fazer correlação. Isso também é um outro procedimento normal de análise nesse tipo de dados. E que te traz um valor agregado para a tua regra de negócio, mas, por outro lado, também é muito custoso para tu processar esse tipo de informação. Né? Então, aqui, como a temperatura se correlaciona com a memória livre, por exemplo. Então, aqui a gente, ó, quando tinha memória livre 0, aqui a temperatura foi lá para 120. Então, são tudo questão de análise de regra de negócio, né, que tem que fazer em cima desses teus dados. Lookup de tags. O que são essas tags? São os metadados, por exemplo, os metadados que descrevem essas métricas. Né? Por exemplo, aqui eu tenho a região onde ocorreu essa métrica. Né? Então, na minha tabela, eu tenho um registro aqui que é a região 91, mas essa região pode ser o norte, sul. Depois, para eu dar mais qualidade no dado, eu vou ter que descrever esse tipo de métrica. Então, isso é uma complexidade também. Por exemplo, isso como que a gente resolve, por exemplo, no relacional? Fazendo join para pegar esse tipo de dados. Então, vejam que
é bastante complexo e custoso processar time series, né? Então, outras perguntas aqui que precisa respostas com eficiências, por exemplo. Né? Como que as leituras do sensor de temperatura estão mudando com o tempo? Por exemplo, não sei se é o seu caso lá. Né? O DevOps, qual o consumo de memória para cada um dos meus containers ontem? Né? Então, vejam que são perguntas complexas que têm que ser respondidas. Quantos erros 500 está dando lá no meu endpoint, por exemplo? Outra característica é como o volume é gigante, a gente tem... Quem já ouviu falar de RDD aqui? Então tem essa característica aqui que é tu tratar a granularidade e a questão de retenção desse dado, né? Porque tu tem que... Pelo volume, tu tem que descartar alguma coisa, né? Se eu descartar tudo, eu vou perder informação. Então, essa é a ideia, tu tem que sumarizar para tu perder o mínimo de informação, não perder tudo. Então, é outra característica que tu tem que aplicar para tu ter um projeto sustentável em termos de armazenamento, né? Senão fica inviável. Então aqui, por exemplo, eu recebo meu dado cru lá, né? Digamos que é em milissegundos. A cada registro lá do sensor em milissegundos. Depois eu faço uma agregação lá desse tipo de dados para 15 minutos e depois para dia, né? Então a questão da retenção. Eu trabalho lá uma semana com os dados cru, um mês com 15 dias e para sempre lá eu vou sumarizando por dia, por exemplo, né? Faço um group by lá e agrego a informação. Né? Só que lembrando que quanto mais tu sumariza, mais informação tu perde. Né? Então isso depende da tua regra de negócio aqui. Então falar um pouquinho, alguma dúvida com relação a esse primeiro ponto, pessoal? Não? Tranquilo? Então vou falar um pouquinho sobre o timescale, né? Que é o que ele se propõe a resolver essas questões que eu coloquei aí. Né? O que é o timescale? Né? Então, ele é um banco especializado para tratar esse tipo de dado. Inicialmente, ele era... O licenciamento dele era Apache 2.0, só que agora eu vi que eles monetizaram e criaram mais duas licenças, a TSL e a comercial. Não vou entrar em detalhes aqui, que está tudo explicado lá na página deles, né? Quem tiver interesse... A primeira versão surgiu lá em janeiro de 2017. Né? O que me chamou a atenção foram os gráficos de desempenho, e eu já estava pesquisando esse tipo de solução lá para os nossos problemas, lá de séries temporais. Né? Então, o que ele vende? Né? Ele vende que é fácil de usar, escalável e confiável. Então tá, vamos descrever cada um aqui. Fácil de usar, por quê, né? Porque ele é uma interface completa de SQL, porque ele é baseado numa extensão do Postgres. Mas depois eu vou falar da arquitetura, que é bem simples, vai dar para entender. Então, como a gente está acostumado no Postgres, conecta a qualquer cliente ou ferramenta, né? Então, tu não perde o ecossistema ali do Postgres, né? Recursos orientados a tempo. Isso aqui é importante. API e otimização. Como ele é uma extensão, a gente dá para fazer uma analogia com o Postgres, né? Que ele tem inúmeras, mais de 300 funções lá que manipulam a questão do gel, né? Aqui é a mesma coisa, eles usaram a mesma ideia. Então aqui ele tem API, funções que manipulam e são otimizadas para esse tipo de dado. E políticas robustas de retenção de dados. O que é isso? É essa transparência aqui que eu... Vou usar aqui que é mais fácil. Que eu passei. Então ele tem muita automatização para isso aqui. Né? Então imagina você manipular
uma imensidão de dados com o teu ambiente 24/7 e tu não tem nenhuma automatização, né? Segura. Aqui, isso aqui ele vende que ele faz bem feito. Okay. Então, aqui já foi? Então, deixa eu ver se é fácil de usar. Escalável, né? Como que ele é escalável, né? Então, ele faz o particionamento automático de espaço e tempo, né? São transparentes. Isso é uma coisa legal. O scale up em single node, e scale out também, que vou falar depois, ele tem também elevadas taxas de escritas, né? Que isso é um dos requisitos desse tipo de dados. Porque por exemplo, como suprir 100 inserções lá por segundo, né? Sem perda de performance. Então, eles têm os mecanismos aqui na arquitetura que eu vou mostrar que ele resolve isso com provendo essas elevadas taxas de escritas. Operações paralelizadas, né? Como isso, devido ao particionamento, dá para fazer operações paralelizadas, né? E escala até 100 bilhões de linhas num nó, né? É o que a documentação dele fala. Eu vi lá clientes dele relatando que tem já em produção com 500 bilhões de linhas a tabela deles principais lá. É confiável porque é Postgres, né? Porque ele é empacotado como uma extensão do Postgres. Aí todo mundo aqui sabe de como o Postgres é confiável. Opção flexível de gerenciamento, aquela questão da política de retenção de dados, né? Ok? Arquitetura. Então, a arquitetura é bem simples. Como ele é uma extensão empacotada em Postgres, tu cria a extensão lá, baixa a extensão, né, instala o RPM dele e cria a extensão, tu teria já configurado no teu ambiente o timescale. Né? A migração também, aqui é bem simples, né? Tem uma função lá que tu tem a tua tabela gigante lá no Postgres, tu cria essa hypertable, né? A hypertable é essa tabela particionada, né, que ele cria. Ele já deu esse nome aqui na arquitetura para mostrar que é aqui que é a tabela gigante, né? Essas tabelas menores aqui são os chunks que eu vou mostrar mais à frente. Então a migração aqui também é simples, né? A hypertable, então, como que ela funciona? Aqui tem um gráfico que eu coloquei aqui que fica mais fácil de entender, né? Então, olhando aqui, ó, os dados estão entrando, esses dados aqui são mais novos, ó, e esses aqui embaixo são os mais antigos. Né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um sensor que está representado por essa cor, eu tenho outro sensor que é representado por essa e outro aqui. Então os dados vão entrando aqui e vão sendo empurrados naquela ideia que o dado time series ele é appendado, né? Então o dado mais novo sempre está no topo. Okay? Ele usou essa característica. Então com isso aqui tem a questão do particionamento time e space. O que é isso? Então aqui, ó, primeiramente é feito um corte na questão da linha do tempo. Né? Então tu cria partições na linha do tempo e depois na questão do espaço. Então esse space aqui nada mais é que um hash partition, né? Então ele o dado entra na função de hash e o hash determina em qual chunk ele vai ser colocado. Então lembrando, né, os dados mais atuais sempre estão no topo. Ok? Ele tem o particionamento automático também, né? Então tu não precisa, tu criou
criou a tua hypertable lá, tu não se preocupa em fazer particionamento. Só vai dizer como que ele é em questão, quem que é a tua coluna de tempo e quem que é a tua coluna de space. Definindo isso para ele já se vira em fazer o particionamento automático, que é aqui representado, ó. Então aqui já encheu essa partição aqui, ó. Encheu. Acho que aqui. Encheu essa partição aqui, ela aloca outra e continua a inserção. Isso nada mais é que da técnica de partition, né? Mas aqui ele te dá de forma automática. Então, essa hypertable nada mais é que uma abstração aqui na arquitetura dele, né? Então, tu pode ter a questão de índice global, índice local, tu aplicar trigger em cima dessa tabela particionada, constraints, né? Tanto na partição quanto na global, né? E o gerenciamento dessa tabela também tu tem. Aqui a questão só que não exporta FK, né? Que só comparando com o PostGIS 12, o PostGIS 12 já faz essa exportação de FK. O que é essa exportação de FK? Tu tem um registro aqui, outra tabela aponta para essa tabela gigante, né? Eu não sei se em muitos casos faz sentido, por exemplo, que esse tipo de tabela aqui é uma tabela folha, né? No final lá onde tu tem no teu modelo. Então, tu fazer uma constraint em uma tabela gigante, não sei se faz muito sentido, mas cada regra de negócio tem o seu porém, né? Lá nas chamadas telefônicas, quando eu entrei, já tinha uma constraint nessa tabela gigante. Então, para dar manutenção nesse tipo de tabela, é bem complicado, né? Então, a questão da retenção automática, né? Então, tu só passa aqui a questão para dropar, por exemplo, o dado antigo, né? Tu só informa para ele, eu quero 12 meses dos dados, né? Então, ele vai fazer isso de maneira automática para ti, né? A questão de definir essa primeira aqui, tu faz explicitamente, ó, drop para mim, faz uma limpeza na tabela. Isso aqui tu define a política e assim que a política de bater, né, ele vai lá dropando. Por exemplo, tu fazer janela, eu quero 3 anos de dados. Nesse sentido. Então ele tem diversas automatizações, né? Tipo, política de ordenação, que ele faz a reordenação dos teus dados, né? Por exemplo, sem interferir na tua produção, né? Que ele tem um conceito de ordenação preguiçosa, que ele vai fazendo aos pouquinhos, né? Porque imagina numa tabela de 100 bilhões, tu fazer operações lá que começa a afetar o desempenho da tua produção. Também daí não adianta de nada, né? Essa questão da política de retenção que eu falei aqui, tem a política de tierização aqui, que quem está na cloud, isso aqui é muito útil. Alguém conhece aqui tierização? Já ouviu falar esse termo? Tierização é tu, por exemplo, empurrar os dados mais antigos para um disco mais lento. Então, como o dado atual está no topo, então o dado mais lento vai ser, a probabilidade de eu acessar esse dado histórico é baixa. Então eu deixo num disco lento e pago menos dinheiro, né? Menos grana lá para a cloud, por exemplo. Política de agregação contínua, é aquilo que eu falei disso aqui, né? Que isso aqui tu for fazer na mão, isso aqui é um trabalhão danado, né? Lá, quando não tinha o timescale, a gente tinha que fazer na mão isso aqui, né? Também tem integração lá com o Prometheus. Quem que assistiu a palestra do Sebastian ontem? Né? Isso aí, então, como Prometheus é time series, então nada... E utiliza o PostGIS, é bem simples de conectar. Então, tu tem esse benefício aqui de utilizar o Grafana com o Prometheus. Os chunks, então. Então, o que são os chunks? Eles são aqui tamanhos certos, né? O que é esse tamanho certo? Lembrando que esses chunks aqui, pessoal, são esse... Deixa eu voltar aqui.
é, é essa tua do tempo com o espaço, tá? Então, quando a tabela é particionada, eles são criados esses chunks, né? Então, esses chunks aqui são definidos conforme a sua regra de negócio. Por quê? Para que caibam em memória. É aí que está, digamos, o pulo do gato de ele ter alta taxa de escrita. Porque as escritas ocorrem em memória. E por que cabe na memória? Porque são pequenos, né? Então, essa questão aqui, quando tu for modelar um dado, modelar a tua regra de negócio, tem que tomar muito cuidado. Então, tu tem que avaliar quanto de memória tu tem lá no teu servidor para tu conseguir manter os teus chunks atuais em memória. É onde que vai dar o desempenho. Então aqui, ó, os chunks mais recentes, como é a questão que estão no topo, eles cabem em memória, né? Então, outra característica que eles viram, que o Timescale viu, é essa questão de evitar a query dos chunks via exclusão de constraints. O que é isso? Por exemplo, aqui eu estou selecionando o tempo com a temperatura, e estou num intervalo de 7 dias atrás, né? Então, de um determinado device. Então, aqui, ele não vai percorrer fisicamente os chunks que não interessam, por exemplo, do device 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, por exemplo. Ele vai fazer a query só nesses chunks que a query está... Então, essa exclusão de constraints nada mais é que evitar as tabelas lá fisicamente, os chunks fisicamente, para ir naquela tabela onde está o registro. Okay? Ou melhor, na subtabela, né? Quando tu abre aqui esse intervalo, ele também ele evita tu percorrer todos os chunks, né? Então, ele percorre aqui, por exemplo, o dado está aqui, aqui e aqui, né? Então, aqui ele economizou, por exemplo, 2, 4, 6, né, chunks. Já resolveu só procurando em 3 chunks. Ok? Aqui mais um exemplo de 24 horas. Aqui um detalhe já que dá para comparar com o Postgres, ele na versão menor que na 10, 11, ele não faz a exclusão de chunks, né? No 12, eu estava olhando a documentação, ele já tem isso, que é a questão de evitar constraint via pruning e via exclusão de constraint mesmo. Então, o Postgres 12 implementou isso. Então, tu pode ter esse benefício, dependendo da tua regra de negócio, em outro tipo de dados. Ficou muito boa a performance. Então aqui, como eu acho que todo mundo sabe, quando trabalha com particionamento, para limpar o teu dado, tu não precisa emitir um DDL, né? Um DML, melhor, né? Tu faz um DDL, que é o drop daquela subtabela que é o chunk. Então com isso num ambiente 24/7, tu entrando 100 registros por segundo, isso é eficiente, né? Mais eficiente que o delete e evita também a questão do vácuo. Então aqui na hora de deletar, eu simplesmente dou um drop nesses chunks, né? Ou a política de retenção vai fazer isso para ti. Então por que o relacional sofre para escalar, né? Então aqui eu coloquei um gráfico, ou melhor, primeiramente, a gente tem que analisar o tipo, a questão da diferença de OLTP e time series, né? Então, por exemplo, o OLTP, o banco relacional faz muito bem, né? Tanto que há 30 anos está aí com seus algoritmos, né? E de forma eficiente. Mas ele tem, se a gente for comparar com o time series, tem uma diferença, né? Por exemplo, o que ocorre? É principalmente updates, né? E no time series é principalmente inserts. Aquela ideia do teu log
né, que fica inserindo, fazendo append no teu arquivo. Né? Escritas randômicas distribuídas, né? E aqui a gente no OLTP, no time series, a gente tem escritas para um intervalo de tempo recente. Né? Então, aquela ideia do append, né? Outra característica do OLTP é transações por múltiplas primary key. Aqui, sempre uma escrita, ela está associada com um timestamp e a chave primária. Né? Então, com base nessa característica aqui, é que se consegue esse desempenho de ótimo e que ele consegue escalar a escrita. Né? Porque tu está fazendo a escrita no topo, e nos chunks, e esses chunks estão em memória. Então, ele consegue manter em memória esses dados mais recentes e consegue ser eficiente na escrita. Então, aqui eu fiz um gráfico, por exemplo, tem um gráfico aqui, que mostra o número de inserts, né, por segundo, por exemplo, lá, e a quantidade de registros versus quantidade de registros na sua tabela. Por exemplo, lá, começa bem, né, com 15 mil inserções lá por segundo. Ó. Só que à medida que a tabela vai crescendo, né, isso aqui, ó, os pontos começam a dar aqui embaixo, né, de números de inserções, né. Então, isso cai consideravelmente enquanto a tabela vai inchando. Né? Então, dá pra gente ver assim, ó. Então, se a gente for passar uma linha aqui, que é a média, né? Então, tu tem basicamente assim, a performance vai caindo conforme a tua tabela vai aumentando. Isso contando no OLTP, né? Então, aqui fica mais fácil de entender, né? Porque o custo de se manter um B-tree, por exemplo, no insert, né? Aqui dá para simular, vou simular aqui, a inserção em batch, por exemplo, de 3 valores aqui, né? O 5, o 17 e o 8. Por exemplo, aqui a capacidade, vamos simular a capacidade da minha memória é de 2 nós, né? Por exemplo, aqui o azul é em memória e o laranja aqui é escrita em disco, né? Então, por exemplo, eu vou inserir o 5. Então, ele sobe na memória o nó lá do índice, o root, e o nó ali para colocar o 5. Então para inserir... Quando ele fez o insert, tu deu o insert lá, ele fez esse procedimento aqui. Colocou em memória para inserir o 5. Depois da inserção do 5, ele vai escrever em disco aquele nó e já vai inserir o 17 aqui, ó. Né? Então, depois para inserir, e assim segue, ó. Daí ele escreve aquele nó em disco, né? Então qual que é o desafio aqui que dá esse problema aqui, né? Então é por esse motivo aqui, de tu ter que ficar trocando, como o índice é gigante, tu não cabe na memória. Né? Tu tem que ficar trocando, fazendo swap de disco para memória. Então é isso que dá esse efeito aqui. Esse efeito aqui, né? Ó. Ok? Aqui. Então, então o desafio, porque aqui um exemplo de um time series bem simples, que tu tem o device ID e o time, né? Por exemplo, tu tem um índice B-tree nessas duas colunas. Então, se a tua tabela é gigante, o índice não vai caber na memória, né? O índice para 250 milhões de registros, né? E a escrita aleatória, né? Que é o algoritmo lá do banco relacional, ele vai começar a causar esse swap aqui que eu mostrei. Porque como o time scale diz que resolve. Então é aquela característica que eu falei, né? Que o chunk foi modelado no teu modelo lá para couber em memória. Uma vez que coube em memória, os dados mais recentes vão entrando do topo e vai empurrando aqui para disco os dados mais antigos. E tu sempre tem os dados mais novos aqui em memória.
Então, basicamente, é isso que ele faz. Ok? O scale up e scale out, né? O scale up por exemplo, tu tem um nó, né, que atende toda a tua escrita e toda a tua leitura. Então, como que tu pode escalar e colocando mais discos no teu servidor lá, por exemplo, e usando a questão da tierização, né, empurrando os dados mais antigos para discos mais lentos, por exemplo, né? É uma maneira de tu escalar, mas chega uma hora que não vai couber mais naquele nó, né? Não sei, também encher 500 bilhões de registros deve... Então aqui os benefícios, né? Tu faz inserts mais rápidos, tem a paralelização de queries, né? Também tem o scale out. Agora, como é Postgres, dá para usar a mesma estratégia lá de tu ter um nó de escrita e vários nós replicando para fazer as queries. Aqui na documentação deles, eu recomendo não fazer particionamento, replicação lógica, né, que quebra essa arquitetura deles. Então, como isso aqui tem um problema, por exemplo, não escala a escrita, né? Se eu tiver um nó mais que não caiba, por exemplo, nesses 100 inserções lá por segundo, por exemplo, ou mais, eu não conseguiria nessa arquitetura aqui escalar a escrita, né? Porque eu teria um gargalo aqui na escrita. Então ele já está sob desenvolvimento, aqui eu vi lá no site, e o pessoal também do Timescale cedeu isso, que na versão 1.4 eles já vão fazer scale out de clusterizando. Como que é? Então, análogo ao Mongo, por exemplo, eles vão conseguir ter vários nós de escrita. Então, eles vão conseguir escalar também escalar a escrita. Então, questão deixa eu ver. Aqui eu não fiz comparação de desempenho, mas mais comparação de funcionalidade, tá? Okay. Não, aqui eu tenho umas questões que eu peguei do próprio Timescale em relação a desempenho. Vou mostrar para vocês. Então, o que ele fala com relação ao Postgres, né? Então, ele é fácil de começar, né? Então, para tu definir, por exemplo, aquele exemplo lá de um time series, né? Então, de maneira bem simples aqui, eu tenho a condição, por exemplo, a condição do tempo lá, né? Eu tenho o tempo que o timestamp que o sensor, por exemplo, forneceu, a temperatura, a umidade e qual o sensor que forneceu. Então é uma tabela bem simples da Hypertable para eu determinar, para eu começar a incluir, por exemplo, ou criar uma Hypertable, né? Então passo como parâmetro ali a condição, o tempo, eu digo qual que é a partição de tempo e qual que é a partição de space. No meu caso aqui é o time e o device, né? E já qual que é a política de particionamento, né? Como que eu quero criar meus chunks, né? Então aqui os meus chunks vão ser de semanais, né? Então eu vou particionar pelo tempo, vou fazer chunks de semanas por device, por exemplo. Isso aqui esse tipo de análise aqui que tem que ser feito para ver se o teu servidor vai ter esse benefício de ficar em memória. É aqui que é o cuidado que vai te dar desempenho. Então aqui para fazer o reparticionamento é simples. Por exemplo, inicialmente eu comecei com 24 horas, né? Eu posso lá só com um comando ou trocar o número de partições do space ou trocar o intervalo, né? Só que ele começa a fazer esse novo reparticionamento no momento que eu comitei isso aqui. O dado para trás, por default, ele não mexe, né? Para não afetar a produção. Okay? Isso daí é onde entram as políticas de reordenação, fazer de maneira lá mais
mais contida esse tipo de manutenção, né? Para não afetar a produção, por exemplo. Otimização de query. Como eu já falei, a exemplo do Postgres, ele tem várias funções que trabalham com o tempo. É aonde que dá desempenho. Por exemplo, cria um índice de tempo e usa esse tipo de função aqui dentro da tua query para chamando aquela função para otimizar a query. Okay? Então aqui um exemplo daquele gráfico que tinha que eu mostrei anteriormente, comparado agora com ele, né, com o Timescale. Então isso aqui não foi eu que fiz, eu peguei lá do site, tá, pessoal? Só que uma coisa que me chamou a atenção, isso aqui não é mais verdade para o Postgres 12, tá? Então o Postgres 12 com aquela mesma exclusão de constraint, ele resolve já isso aqui, dependendo do teu dado, né? Ok? Então aqui, por ter essa característica de manter em memória o chunk, ó, ele mantém a tua constante aqui, a tua taxa de inserção no banco, né? Okay. Isso aqui é para uma questão de um benchmark que foi feito para uma linha a linha, né? Aqui eu tenho para inserção em batch também, ó. Ok. Aqui eu pedi autorização para o pessoal da Second Quadrant para mostrar isso aqui. Que ele fez essa medida aqui no 12 para comparar realmente com... Porque o pessoal do Timescale lançou um bug lá para a comunidade, dizendo que não performava bem, né? Então ele aqui ontem, o Simon, ele demonstrou isso aqui, dizendo que não é bem assim, né? Comportamento, não é bug, né? Okay. Então dá para ver aqui que ele mantém a característica dele aqui do Timescale, mas fazendo o mesmo benchmark aqui, o Postgres 12 aqui se deu bem melhor. Okay. Aqui ele mostrou que não é bug, mas sim uma característica. Então, uma comparação rápida também com o NoSQL, né? Alguém aqui já trabalha com time series, com NoSQL, no NoSQL, ou com também com Influx? Tu usa como não? Mas trabalha com time series no relacional. No relacional. Tem outra pessoa que trabalha atualmente com NoSQL. Ah, tá. Então aqui a característica principal é essa questão do simplicidade de stack, né? Então aqui com NoSQL tu perde a questão do join aqui, né? Então aqui no relacional ainda, além de tu ter toda já essa cultura, digamos, né, de SQL, tu consegue manter isso aqui. Já quando tu vai para o NoSQL, aqui, por exemplo, tu tem as tuas métricas e aqui tu tem o teu catálogo, por exemplo. Então tu tem que fazer na aplicação esse join, né? Então, sem contar com a questão da curva de aprendizado também lá, se tu for mexer. Mas cada projeto, né, tem a sua decisão, né, tem que ser respeitada, né? Ok. Mas a gente, por exemplo, lá experimentou, ficou horrível o join, entendeu? Fica. Sim. Tudo na aplicação, né? Uhum. Então, aqui a questão da estrutura, né, do log structure merge tree, né? Então, aonde que ele, quando tu vai trabalhar com time series, ele pena um pouco, né? A questão das consultas complexas, né, com join, por exemplo, né, tu vai ter que resolver lá na aplicação ou fazer uma query eficiente lá que ele te devolva lá com o join. A questão a ausência do joins e a perda do ecossistema do SQL, né? Que tu vai perder isso quando tu for pro NoSQL. Mas ele é campeão, indiscutivelmente ele é eficiente, né?
se trata de chave-valor, né, a taxa de escrita dele é grande, né? Por que além disso, tem a questão de compactação de dados e tem também uma abordagem comum que tu pode fazer de chave-valor na relação, por exemplo, desnormalizando, fazendo name, tags, fields, né? Tudo na questão desnormalizada, né? Então, como que aqui, eu também tenho um gráfico aqui que mostra como que ele é eficiente na questão da escrita, ó. Então, aquele mesmo exemplo que eu tenho do 5, do 17 e do 8, como que é feito nessa estrutura de log struct merge tree? Então, ele joga tudo em memória, esses três aqui, e escreve em disco numa paulada só. Então, isso aqui dá a característica de elevadas taxas de escrita, né? Certo? Só que tem um problema com consultas, por exemplo, em time series, quando se trata de chave-valor. Por exemplo, aqui eu quero buscar o valor 5 lá, por exemplo. Ele vai bater ali na primeira estrutura ali e vai achar, e devolve. Ok, essa é eficiente. Mas o problema é que quando tu começa com range, né? Por exemplo, fazer um maior, um menor, como eu mostrei lá no início, né? Então aqui ele já vai ter que fazer scan nessas estruturas aqui para determinar, para te entregar a query. Então aqui, em consultas complexas, ele começa a apanhar um pouco, né? E também tem a questão de fazer lookup, por exemplo, das tags lá, né? Então, como não tem join, tu vai ter que resolver isso na aplicação ou fazer um join eficiente lá nele, né? Para tu descrever o dado lá no teu front-end, por exemplo, ou no teu gráfico. Aqui eu trouxe... Que horas são? A gente tem 10 minutinhos. Eu trouxe... Quando não usar o timescale, né? Eu eu fiz um mapa mental aqui, só para ficar mais simples da gente entender. Então, nem tudo, dependendo da tua modelagem, ele vai ser eficiente, né? Então, aqui, por exemplo, se tu tem leituras rápidas, simples e rápidas, talvez lá um in-memory DB ou um orientado à coluna seja mais eficiente lá do que usar ele, né? Só que alguns cuidados aqui do volume e a questões de consultas mais complexas aqui. Se tu tiver isso aqui, pode complicar um pouco aqui. Análise pouco frequente ou offline. Isso aqui não faz sentido tu colocar, por exemplo, um log, né? Não faz sentido tu colocar aqui, né? Dá para optar por exemplo, sistemas de file system distribuído para tu guardar esses arquivos de log lá, né? Por exemplo. Alguém aqui trabalha com HDFS, Hadoop, né? Por exemplo, o Ceph aqui é muito eficiente também como file system distribuído. Quando a compressão de dados é uma prioridade aqui, por exemplo, column stores com compressão, por exemplo, ao invés de... E dados não estruturados ou muito esparsos também, schemaless, por exemplo, né? Então o que eu trago aqui, que é muito importante tu fazer a análise da tua regra de negócio e ver se se encaixa, né, nessa... Algumas demonstrações. Então, para instalar é simples. Bem simples, né? Cria, exemplo lá do Postgres, tu cria a extensão, né? Ele é uma lib lá feita em C, né? Que tu instala, faz dar um RPM, instala e cria a extensão. Então, para criar é super simples, né? Tu cria, já determina informa para ele como que ele vai começar a gerenciar essa hypertable e já sai fazendo a inserção. E ele já faz o particionamento lá e cria os chunks já. A manutenção automática da hypertable também, né? Aqui, por exemplo, com essa query aqui dá para ver quantas partição eu já tenho. Por exemplo, aqui eu tenho ela com uma partição
E ela é semanal aqui que eu defini, né? Semanal. Então aqui eu inseri um dado aqui mais novo, no futuro lá, por exemplo, e ele, consultei aqui, ele já mostrou que ele criou já em outra partição aqui, ó, de maneira automática. E também a questão de exclusão de constraint. Não sei, acho que a gente tem 5 minutinhos aqui, dá para fazer rapidinho, acho que é mais simples mostrar aqui no... Opa. Menos Postgres. Aqui eu criei 2 databases aqui, pessoal. Um no Postgres, com a mesma fonte de dados, e outro no Timescale, com a mesma fonte de dados. Então aqui não está particionado e aqui já está com a regra de particionamento dele. Ok? Então, PSQL. Então aqui eu vou acessar no Timescale e aqui eu vou acessar no Postgres. Acho que aqui... Deixa eu ver. Isso. Então aqui eu estou no Postgres e aqui eu estou no Timescale. Acho que aqui é melhor fazer aqui. Tá bom assim? Vou fazer a marcação aqui para ver o tempo. A primeira análise aqui dá para a gente ver a questão do explain, né? Deixa eu ver aqui se fica melhor assim. Então vejam que no Postgres, sem o particionamento, eu tenho um custo aqui de 333.558 aqui, né? E aqui ele determina quais os índices que ele está usando, né? Ok? Eu vou fazer a mesma query aqui no Timescale para ver o explain dela. Então, aqui que eu queria... Tá ruim de mostrar, mas o objetivo aqui não é os números, mas... Só aqui dá para ver que aqui ele já caiu para 111 mil o custo no mesmo tipo de dados, né? Então, por aqui já dá, pelo plano de execução, dá para ver que é mais eficiente. E aqui é onde que ele faz aquela questão que eu falei da exclusão de constraint, né? Que ele vai só passar nos chunks que ele já faz o plano, o analisador, ele já faz o plano pensando em passar só na onde estão os dados. Então, eu vou rodar aqui no Postgres para a gente ver. Vamos ver se dá certo, né? O demo é sempre... Acho que ele demora uns 19 segundos para executar. $21, né? Para atender, trouxe 7 linhas em 21 segundos. Ele não estava em cache, tá? Essa consulta, certo? Em cache ele vai ser mais rápido, né? Ó, em 644 milissegundos ele já trouxe. Ok? Então aqui eu vou... Aqui, para ser justa a comparação, eu vou zerar o buffer cache lá do Postgres para ele fazer a primeira consulta também em cache, tá? Eu tenho essa scriptzinha aqui que ele desliga o Postgres, zera o cache lá do sistema operacional, né? Porque aqui tem um detalhe no Postgres, quando está fazendo o benchmark,
tem que tomar cuidado aqui, que os arquivos estão, o Postgres faz uso de deixar em cache os arquivos aqui, então, mesmo tu baixando o Postgres e subindo, tu vai ter alguma coisa quente lá em cache. Então, o que se faz aqui? Eu não sei se nas versões novas vai ter alguma coisa direta aqui. Clear. Então, aqui eu paro o Postgres para deixar justo, né, a questão da comparação. Para o Postgres, faço um sync no SO lá e passo 3, que ele diz, ó, drop todos os arquivos lá de cache. Então aqui eu não corro risco de ter nada quente. Então eu deixo mais justo o meu benchmark. Vou rodar sudo, clear. Isso. Aqui não está com permissão de escrita. Clear, PG. Isso. De execução, aliás. SQL. Acho que eu vou expandir aqui para ficar melhor. Vou setar o time. Vou executar a mesma consulta sem o... Agora com a exclusão de constraint, né? Ó, então, de 21 milissegundos, a mesma quantidade de dados, a mesma particionado só por ele usar o algoritmo lá de exclusão de constraint. Então, tu já tem um ganho de desempenho aqui, né? A questão do particionamento. Então, isso... Mas o mais importante é tu modelar a tua... Né, para que os chunks caibam em memória e tu tenha realmente a capacidade de escalar lá a tua escrita, né? Ok? E aqui também, quando está em cache, ele é mais eficiente também, né? Porque por essa característica de 600 milissegundos, ele faz em 300, com a mesma consulta. Então é isso. Obrigado, pessoal.